FM 87. Muito obrigado pela audiência. Bem, hoje é aquele dia um pouco diferente, né, das nossas palestras aqui. É o dia em que nós temos a oportunidade de fazermos perguntas, né? Hoje teremos a oportunidade de ouvir as reflexões de Edgar Miguel sobre o tema que é a pergunta que vocês podem elaborar aqui, tanto no salão como através das redes sociais. O que te perturba? Né? Então, eu já adiantei um pouquinho para vocês irem se preparando aí, tá, para as perguntas. Ok? Bem, dito isso, então, vamos fazer como fazemos sempre, né, nos preparar, nos integrar, na verdade, a esse ambiente que foi previamente preparado aqui pelos nossos amigos espirituais, através da oração. Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, nós agradecemos pelos amigos espirituais que sustentam o trabalho desta casa, que nos acolhem aqui todas as vezes, carinhosamente, preparando este ambiente, trabalhando as nossas necessidades, reforçando o nosso incentivo, ajudando-nos a sustentar a nossa vontade, a nossa fé, a nossa esperança. E pedimos, Senhor, que hoje especialmente nos incentivem a coragem para nos abrirmos a esta procura a que todos nós nos entregamos na presente experiência encarnatória. Ajuda também, Senhor, o nosso irmão palestrante, para que a sua palavra toque a nossa mente, o nosso coração, provocando aquele movimento na sua direção, na direção do bem, da paz e do amor. Que as boas energias que gerarmos com os nossos pensamentos e sentimentos possam se integrar, gerando aqui um ambiente de aprendizado, de amor e de fraternidade. Que assim seja. Muito bem, então. Estão abertas as sessões de perguntas e vamos receber, então, Edgar Miguel. Edgar, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. E se não estiverem tão bem, que a gente saia daqui muito melhor do que a gente chegou. Eu agradeço o convite novamente. É uma alegria estar aqui nesse domingo tão bonito. E eu gostaria de começar dizendo que eu acho que a gente não pode se esquecer dos nossos sentimentos. Nós que vivemos numa sociedade tão racionalista, bom dia, tão intelectualizada, nós não podemos esquecer que os sentimentos continuam lá, inevitavelmente, felizmente continuam lá. E nós precisamos dar a devida atenção a eles também. Eles fazem parte da nossa realidade. Eles não são contrários à razão. Eles não são contrários ao racionalismo. Mas eles se complementam, dois lados da mesma moeda. E se vocês pensarem bem, os nossos sentimentos definem as nossas vidas, né? E são poderosas forças que influenciam a forma como a gente pensa. Na verdade, dizem por aí que somos seres racionais. Eu não estou bem certo disso. Me parece que nós somos seres emocionais, antes de tudo, ainda e sempre. E que vamos aprender a equilibrar essas duas forças aí para realmente estarmos bem. Então, olhemos nossos sentimentos como mensageiros da nossa intimidade. Eles nos ajudam a nos conhecermos a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos é o único caminho que nos levará à felicidade. Conhecer a nós mesmos e o caminho do Cristo talvez sejam quase sinônimos, sabe?
as duas coisas se entrelaçam, os dois caminhos se entrelaçam para que a gente alcance a felicidade que a gente tanto busca. Conhecer a si mesmo é inevitável. Inevitável. Quanto antes começarmos, melhor. E não sem razão, e totalmente relacionado a tudo isso que eu disse, o esquema hoje, né, não é de palestra convencional, mas a ideia é que a gente converse sobre o que perturba vocês, né? Sem que a gente entre em detalhes pessoais, sem necessariamente citar nomes. Eu convido vocês a colocarem para a gente o que está perturbando o seu coração hoje, ou nos últimos tempos. O que te aflige? Para que eu, peço licença, dê a minha opinião, não a da doutrina, de forma alguma, mas a minha opinião, que tenta se basear no que entendo do Cristo e da doutrina. Não, a ideia é que a gente não converse exatamente sobre o seu caso, a sua situação, mas que a gente amplie para que sirva para todos nós. Caso você fique tímido, você pode falar que é um problema de um amigo ou de uma vizinha, não tem problema. Tá ok? Bem, alguém gostaria de começar a dizer o que te perturba? Temos um microfone ali à disposição. Obrigado. Senão não ia ter palestra hoje. Bom dia. Você vai se cansando, você disse? Ótima preocupação. Não é só sua, certo, gente? Não é só sua. Obrigado. A vida sempre vai nos colocar perto de alguém que nos perturba. Viu, gente? Sempre. Não adianta fugir. A não ser que você vá para o deserto e fique lá sozinho. Nem isso, viu? Vai ter alguém lá que te perturba, que é você mesmo. Tá? Nós precisamos dessas experiências. Como é que a gente vai revolver a terra interior sem outro? Não tem jeito. A gente precisa cavucar esse terreno. Tem coisa boa para sair desse terreno, que somos nós mesmos. Então a gente precisa de umas enxadas, sabe? Precisa de umas cutucadas boas, e só o outro faz isso tão bem. Talvez a gente não consiga direito. E é muito comum que a gente tente suportar a situação, né? Aí começa o nosso erro. Nós não fomos feitos para suportar. Quem suporta, e todos nós, infelizmente, tendemos a suportar, quem suporta um dia vai dizer, não aguento mais. Não vai, gente? Vai. Pode demorar 10 dias ou 30 anos. Não faz a menor diferença. Vai dizer. O copo vai encher. Vai transbordar. E nesse processo de aguentar, muitas vezes, mas muitas vezes a gente adoece. Ou adoece do corpo ou da mente. Ou do coração. Temos 3 opções aí para adoecer. E a gente escolhe, às vezes, é dos 3. Né? Então, não entendo de forma nenhuma e não vejo que o Evangelho nos convide a suportar. Ele nos convida a compreender. O que é muito diferente. Porque enquanto suportar, você imagina um peso na sua cabeça e você assim, né?
sendo esmagado por esse peso. Quem compreende não sente peso. Aliás, sente a leveza de ter aprendido a compreender. Quem compreende é feliz. Quem suporta, não. Quem suporta se sente oprimido, se sente limitado, se sente encolhido. E aí nós temos as pressões altas, né? De alguém que se sente encolhido, né? Nós temos tantas somatizações aí. Mas quem compreende, vive bem. Mas eu estou falando de uma compreensão de dois âmbitos. A compreensão intelectual, que nem sempre é totalmente alcançada, onde a gente tenta descobrir por quê. E aí eu acho que nem sempre essa pergunta é boa. Eu acho que muitas vezes a pergunta para quê é melhor. Para quê eu estou vivendo isso? Para quê? Não por quê. Eu não sei, mesmo que a gente descubra o porquê, eu não sei se a gente pode aproveitar a resposta. Sabe? Tá, eu descobri por quê. E o que muda? Mas se eu descobrir o para quê, porque o porquê olha para trás, mas o para quê olha para frente. O para quê nos puxa, nos motiva a prosseguirmos. O porquê nos atrasa, nos mantém vinculados ao passado. O para quê, e o para quê todo mundo consegue responder. Se pensar com cuidado, não há obstáculos. E nós sabemos que o porquê, muitas vezes, o porquê, a razão nos é ocultada em nosso benefício. Mas o para quê está sempre liberado para a gente descobrir qual é. Para que eu estou junto dessa pessoa? Para que as coisas são dessa forma? Para que essas pessoas estão na minha família? Para quê? Essa é a compreensão da razão, né? Da intelectualidade. Mas nós precisamos também, penso eu, buscarmos a compreensão do coração, do sentimento. Porque não adianta muito a razão concordar e o sentimento não. Nós todos sabemos, como disse há pouco, o poder do nosso sentimento. O sentimento é sempre um maremoto, né? Uma onda avassaladora. Não que ele não tenha controle, pelo contrário. Nós precisamos, dentro do nosso processo de autoconhecimento e de evolução, educar o nosso sentimento. Não oprimi-lo. Não reprimi-lo, né? Colocar embaixo do tapete. Mas olhar para ele, ouvi-lo. Geralmente a gente tenta ignorar os nossos sentimentos. Não é possível. Mas a gente tenta e é um esforço inútil. Se ele está ali, é porque ele precisa ser visto e ouvido. Se a gente fizer isso, ele se acalma. Não muito, mas se acalma. E depois a gente precisa educá-lo, porque nem sempre os nossos sentimentos são equilibrados. Normalmente não são. Eu gosto de pensar que os meus sentimentos devem ter mais ou menos como uma criança de 5 anos de idade. Birrento, manhoso, né? Manipulativo. Né? E o que você faz com uma criança de 5 anos? Educa. Então, os meus sentimentos, os nossos sentimentos, estão esperando que eu os eduque. E o outro vem nos ajudar. Com o seu jeitinho, com o seu jeitinho de ser, o jeitinho do outro. Né? Nem sempre bom, né? Nem sempre cuidadoso, nem sempre respeitoso. Os outros são, como nós somos como somos. Né? E nós precisamos do outro. Não tem jeito de crescer sem o outro. E olha, devo dizer que apesar da gente conseguir crescer perto de pessoas bem legais, a gente cresce mesmo perto das pessoas chatas, perto das pessoas críticas, perto das pessoas consideradas difíceis. Eles são grandes professores.
E quando a gente os compreender, e se compreender, nós chegaremos a agradecê-los. Tenha certeza disso. Mas o processo que precisa ser feito é dentro de nós. E eu convido vocês, não suportem coisa alguma, compreendam. E tudo vai ficar bem. Obrigado. Serviu para todos nós, né, gente? Essa pergunta? Nem precisa de outra, quase. Não, estou brincando. Bom dia, meu nome é Cristina. Oi. Pegando o gancho na pergunta dele, mesmo a gente enfrentando pessoas difíceis, sim, a gente precisa compreender emocionalmente, igual você falou, né? Impor limites, né? Saber conversar com aquela pessoa, entender realmente o ponto de vista dela, mas a gente não é obrigada a conviver com aquela pessoa que não nos faz bem, né? É nesse ponto que eu quero chegar. Ótimo. Vamos prosseguir, então. Oi. Ok. Eu esqueci de dizer e eu agradeço por você ter retornado. Compreender não é concordar, viu, gente? Compreender não é concordar com o outro. Na verdade, esse compreender, me parece que ele tem muito menos a ver com o outro e muito mais comigo. É compreender o que é compreender onde o outro está me tocando. Aonde o jeito do outro ser, a forma como ele fala e o que ele fala, toca em mim. Essa compreensão. E o outro pode estar completamente enganado. Pode estar fazendo da pior forma possível. Pode estar querendo, inclusive, me ferir. Com vontade. Não tem problema. Eu preciso entender como isso me toca. Se, por exemplo, eu me sinto desrespeitado, o que normalmente acontece, se eu me sinto traído, se eu me sinto ofendido, se eu me sinto magoado, percebam como eu construí essas frases, né? Eu não disse que o outro me magoa, nem que o outro me desrespeita, nem que o outro me ofende, porque eu não acredito que isso aconteça, mesmo que o outro queira. Eu acredito que eu me sinto assim. Porque a vida é interpretativa, gente. Nós interpretamos os acontecimentos. E a interpretação é minha responsabilidade, não do outro. Ah, mas o outro quis me ferir. Isso é problema dele. Exclusivamente dele, não meu. O meu problema é se eu me senti ofendido. Esse é o meu problema, essa é a minha questão. Isso é minha responsabilidade. Isso diz de mim. Isso fala do que espera ser construído dentro de mim. Isso me conta sobre em que questão eu preciso me autoeducar, eu preciso entender diferente. Então, o processo de compreender nem sempre é o outro, porque nem sempre nós vamos conseguir compreender o outro. Até porque, muitas vezes, a própria pessoa não compreende por que está fazendo o que está fazendo. Mesmo que ela dê algumas explicações, nem sempre são reais. Mesmo que a pessoa não saiba. Então, compreender não é concordar, mas o compreender é sobre mim. É me compreender naquela situação, o que está acontecendo comigo. Porque, gente, eu não tenho controle sobre o outro. E é inútil tentar ter. Uma perda de tempo. Eu posso influenciar o outro, eu posso convidar o outro, eu posso, de múltiplas maneiras, vou insistir, convidar o outro a uma mudança. Nada mais. Nada mais. E você sabe que diante de um convite, a pessoa aceita ou não. Porque se a gente avançar e extrapolar o limite do convite, a gente se torna obsessor. Aonde a gente quer obrigar alguém a fazer o que
nós queremos. A gente quase não faz isso, né, gente? Por isso que eu não sei, nós espíritas, eu vejo alguns espíritos com medo de obsessor. Eu acho que os obsessores têm medo de nós. Sinceramente. Porque nós não somos legaizinhos, né, gente? Né? Não somos. Tanto que quando a gente desencarna, e vocês sabem que desencarnar não muda nada, a gente se torna muitas vezes obsessor. Não, a gente não se torna, a gente sempre foi. E o nosso ponto principal, nosso espaço principal de atuação na nossa obsessão é dentro de casa. Basta ver o quanto nós tentamos controlar o que o outro faz e pensa e sente o dia inteiro. Não é assim? Troca essa roupa. E não sei o quê. Você já foi, você já veio, não sei o quê. Vai tomar banho. Com crianças menos de 10 anos não é uma obsessão. Tá bom? É educação. 15 anos, 10 anos, não sei mais direito, depende da maturidade da criança. Tá? De 15 para cima, eu acho que pode ser obsessão. Tá bom? É treinamento para quando a gente desencarnar, a gente ser um ótimo obsessor. Tá? Então, assim, fiquemos no convite e aprendamos a respeitar o direito da outra pessoa ser como é. Mas, como você disse muito bem, gostei da palavra, nós precisamos saber os nossos limites. Porque senão eu me desrespeito. Então, a gente precisa tomar cuidado para entender como que a gente pega o conceito amar o próximo como eu amo a mim mesmo para a minha vida. Como eu faço para me amar? Porque isso está na lei maior. Como eu faço para me amar da mesma forma que eu gostaria de amar o outro? Ou o contrário? E eu preciso saber os meus limites. E se eu precisar ultrapassar os meus limites, eu tenho que ter muita consciência disso. E por que faço isso? Então, estabelecer para o outro limites, onde dali para dentro é violência de todo tipo, de qualquer tipo. Mas eu penso que quem mais faz violência a mim sou eu mesmo, quando me desrespeito. Né? Então, obrigado pela complementação. Essas duas questões realmente são muito importantes. E falando sobre o divórcio litigioso, tudo que eu disse é válido. Da mesma forma, não muda nada. Porque eu acho que esses conceitos que foram colocados, eles servem para qualquer situação na vida. Qualquer situação na vida. Eu preciso sempre, o caminho sempre, para o meu bem-estar é compreender. Numa relação conjugal, no começo, no meio ou no fim, como num processo de divórcio, a grande questão é perceber se eu estou competindo. Porque se a gente fala que de união conjugal, a gente não está falando de competição. Não há união em competições. E muitas vezes a gente não percebe que está competindo, mas estamos. Num divórcio litigioso, a competição é óbvia. Né? E vocês imaginem quantos sentimentos existem num momento como esse. E eu entendo que um divórcio litigioso é uma grande oportunidade de autoconhecimento. Grande oportunidade de eu descobrir por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. O que e por quê. E para quê. Ouvir esses sentimentos. Né? Há um mar de aprendizado num divórcio litigioso. Qualquer divórcio, qualquer separação, de qualquer tipo. Um divórcio é uma mudança de fase, né, gente? Você encerra um ciclo e começa outro. Isso tem a ver com o ciclo de renascimento e morte. Certo?
Toda mudança de fase é renascimento e morte. Dia e noite, amanheceu é nascimento. Noite representa simbolicamente a morte. Abrir um ciclo unindo-se, ou começando um casamento, ou uma união conjugal, é nascimento. Vocês conhecem alguma coisa que ao nascer não morra? Não, né? Então qual o espanto quando as coisas terminam? Aí vocês pensam, mas eu não queria. Eu entendo, mas vai terminar. Há muitas formas das coisas terminarem. Pode ser no divórcio, pode ser no desencarne de uma das pessoas. Mas ela vai terminar. Não vai, gente? Da forma como a questão está estruturada, vai terminar. O que é permanente? O amor. Por isso que a gente estuda em Kardec aquela questão que foi colocada a ele, se a reencarnação destrói o conceito familiar. E ele muito bem nos coloca que, pelo contrário, ele fortalece. Mas a família verdadeira, baseada, evidentemente, não no pobre do sangue, mas no sentimento, que cada vez mais se aprimora e se imortaliza no amor. Então, nós precisamos, principalmente nós espíritas, que estamos em contato direto com as questões de começo e fim, precisamos ter muita serenidade com os términos, com os encerramentos de ciclo. Lembra? Nascer e morrer para sempre? Ele não está falando, esse conceito não está falando só de corpo. Está falando de tudo. Tudo tem começo e recomeço, fim e recomeço. Tudo. Se não for no âmbito material, é no âmbito das relações. É no âmbito de você deixar morrer a sua imaturidade dentro de você, deixar morrer a sua ignorância, deixar morrer a forma como você vê, para que você veja de uma forma mais ampla. Tudo isso, e permanentemente, o processo evolutivo obrigatoriamente exige a construção e a destruição. Por isso que estão lá nas obras a lei de destruição, como sendo lei de renovação. Nós precisamos disso, os dias precisam se suceder para que tudo se transforme. E por que a gente sofre tantas vezes? Porque a gente se agarra às coisas e não quer que nada mude. Não é verdade, gente? Então, a gente sofre porque a gente resiste à naturalidade da vida. A vida é correnteza e eu quero pegar e parar o rio. Vamos sofrer, porque o rio não vai parar. E aí, de repente, você se vê arrastado por situações novas que você não quis e, não querendo, não se preparou. Escolhas. Escolhas. Ok? Tem uma que eu não estou muito concordando. Claro que a gente não foi criados para viver em deserto, feito você falou, isolados. Fomos criados para viver em sociedade. Mas tem situações que podem ser evitadas. Por quê? Se eu já passei por algumas situações que me feriu, deixou-me magoado, e eu sei que vai dar mais problema para mim, eu tenho que se evitar. Está escrito lá no livro do Espírito, algumas coisas podem ser evitadas. Está escrito no livro do Espírito. Eu leio tudo. Eu queria a tua opinião, porque a minha é essa. Desejar o bem para ele, cada um segue seu caminho. Só o bem. Nós não somos obrigados a ficar agarradinhos. Não somos obrigados a ficar agarradinhos. Somos obrigados a ficar
aqui agarradinhos com os amigos, espíritos amigos. Tem aquela união, aquela confiança. Uhum. Tá bom? Perfeito. Vamos ver o que você vai falar. Fica de olho no que eu vou falar. Aliás, ele está certíssimo. Ninguém tem que concordar com o que eu estou dizendo. Aliás, ninguém tem que concordar com ninguém, obrigatoriamente, seja quem for. Nós somos senhores da nossa vida, capitães do nosso barco. Então, se eu concordei com alguém, é minha decisão e minha responsabilidade, portanto. Então, fiquem atentos. Como diz bem Kardec, se não passou pelo crivo de vocês, joguem fora e sigam sua vida. Mas você me fez lembrar do que ela também me perguntou, se nós somos obrigados a ficar com as pessoas. Existe algo no Evangelho que diz que sim, gente? Nada. O Evangelho continua sendo claro, na maior parte das vezes. Desejar o bem e fazer o bem a todos. E muitas vezes, ficar junto é fazer mal. Pode fazer mal a outra pessoa. Pode fazer mal a nós. Quando a gente fala que a gente precisa respeitar os nossos limites, nós precisamos respeitar as nossas incapacidades. Porque nós não sabemos ainda fazer o bem como o Evangelho plenamente sugere. Nós estamos aprendendo a fazer o bem. Então, se eu não consigo, se eu tentei de toda forma ficar com alguém e eu não consigo, pois se afaste, compreendendo o que está acontecendo dentro de você. E, se possível, e aí é o melhor dos mundos, desejando todo o bem a outra pessoa. E, se possível, ajudando-a nesse bem, mesmo à distância. Tem uma mensagem que o Chico, evidentemente através do Chico, que ele, em todas as frases, ele fala diversas situações que eu não vou lembrar, ele fala: quanto te seja possível, suporta o amigo atrabiliário, blá, 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 blá. Quanto te seja possível. É isso que a vida está nos pedindo. Quanto nos é possível. O que é profundamente lógico. Seria absurdo a vida nos pedir o que não nos é possível. E muitas vezes nós precisaremos viver situações que não vão dar certo aos nossos olhos. Para aprender a conviver com aquela situação que vai, evidentemente, nos tocar de uma forma especial. Eu queria muito que fosse assim, mas não vai ser. Por quê? Porque nós precisamos aprender sobre nós mesmos naquela situação. Nós precisamos aprender a viver com equilíbrio no sucesso, que não é fácil, e viver com equilíbrio no fracasso, que também não é fácil. Porque a gente não entende direito essas duas coisas. A vida, gente, ela está nos ensinando a poder viver qualquer situação e continuar em paz. Olha que desafio gigante. Por isso que nós temos tempo. Porque esse é um aprendizado lento. Porque há milhões de situações para a gente experimentar. Nós temos muito, principalmente numa sociedade como a nossa, nós temos muita dificuldade de viver com a frustração. O não para a gente soa como sendo, nem sei a quantidade de coisa que representa um não da vida, um não das pessoas. Não dar certo. A gente, infelizmente, encara os nãos como sendo um problema. E resvalamos para as questões das culpas, nos achando sem merecimento, achando que nós estamos pagando karmas, blá, 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 blá. Sendo que, no final das contas, no meu entendimento, é sempre uma oportunidade de aprender
o que eu não sei. Sobre os meus sentimentos em especial. Então, muitas vezes a solidão, quando ela acontece, ela é o que precisamos. É claro que ela sempre será temporária, como tudo. Mas muitas vezes nós viveremos trechos do caminho sozinhos. E qual o problema? Talvez esses trechos estejam nos convidando a nos relacionarmos conosco mesmo. Porque geralmente nós não nos relacionamos com a gente. A gente foca tanto no externo que se esquece do mundo interior, riquíssimo, gigantesco, divino, e nos afastamos de nós mesmos. A ponto de não saber, eu conheço pessoas que não sabem o que gostam. Porque sempre gostaram do que gostaram. Do que os outros gostaram. Olha só isso, como essa pessoa está afastada de si. Se ela ficar sozinha, ela não sabe o que ela gosta de vestir, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer. Ok? Obrigado. E que legal, as perguntas estão aparecendo. Temos uma aqui, depois na sequência ali. Então temos mais. Tentarei ser sucinto. Já 3 perguntas, por favor. Bom dia, Edgar. Bom dia. De certa maneira, você começou a responder aquilo que eu ia complementar. Todo o processo de educação que o ser humano, todo o processo de educação do ser humano intimamente, ele também tem que se preparar para deixar ir. Deixar ir e saber evoluir no sentido de aceitar o não, porque o não, às vezes, é uma palavra mágica que nós precisamos. Não só dizer para o outro, mas também aceitar quando alguém nos diz não. Quantos nãos nós temos na vida? E tem hora que a gente precisa, esse autopreparo, esse autocontrole, que talvez nós iremos adquiri-lo, é preciso encarar o pior, mas em qualquer situação, deixa ir. Gostei muito do que você disse. Eu só mudaria esse esperar o pior. Não há o pior. Tudo é o melhor. Eu só não concordo. Vou dar um exemplo simples do que é pior e melhor ao mesmo tempo. Imagina aquela criança, eu já dou esse exemplo muitas vezes, mas é o que eu mais gosto. Imagina a criança, está lá, 4, 5 anos de idade, brinca o dia inteiro. É feliz, brinca, tem um monte de brinquedo, tal. Aí, de repente, os pais falam, não vai brincar mais, vamos para a escola. E a vida dessa criança muda. E ela não sabia que ia mudar. Ela nem estava preparada para isso. E aí a vida, na figura dos pais, obriga essa criança a sair de um momento feliz para um momento completamente diferente. Longe dos pais, longe do seu ambiente seguro para ela. Isso é ruim? Para ela é. Pergunta para a criança. Chora, algumas vão com febre para a escola. Olha o impacto que isso causa. Olha que não grandão. Pergunta para a criança. Não, péssimo. Depois ela adora e não quer mais sair da escola. Né? Mas nos primeiros dias, péssimo, chora o dia inteiro. Ela precisa ir para a escola? Precisa. É bom para ela? Ela sabe disso? Não. A vida faz exatamente assim conosco. Nós estamos lá vivendo com 40 anos, 50 anos, de repente a casa cai para nós. Fiquei doente. Alguém faleceu.
eu faleci, caiu a casa na cabeça com um vendaval, qualquer coisa. Que terrível. Pergunta para essa pessoa, terrível, tudo horrível. Pergunta para a vida. Ela vai ser mais feliz depois. É assim, gente. Não há nada de ruim. Eu vou falar uma coisa que eu sei, depois eu vou apanhar lá embaixo. Não há nada de ruim acontecendo em nossas vidas. Será que a gente suporta essa afirmação? Essa é difícil, né? Não há nada de ruim. Tem um trecho no Evangelho, que eu não vou saber onde é, que ele diz que nós só podemos avaliar as situações pelo resultado delas, e não pela quantidade de alegria ou de dor que ela contém. Olha só que sábio, como tudo, né? Lá. Eu só posso avaliar uma situação pelo resultado dela. E o resultado não vem na hora. A criança só vai agradecer aos pais quando tiver 20, 30 anos. Que bom que você me levou para a escola, mesmo quando eu não queria. Que bom que eu tive esse não. Nós, gente, amanhã agradeceremos todos os nãos da vida. Porque eles nos fizeram. Eles nos construíram. Ah, mas doeu. Foi. Doeu. Mas sabe por que doeu muito? Porque eu resisti. Não resista. Amadurecer dói, mas dizem que é só no começo. Sabe? Depois que a maturidade fica boa mesmo, a gente para de brigar com a vida. Sabe? Eu tenho um amigo que diz assim, vai brigar com a vida? Vai perder. Não faça isso. Aproveite a vida. É assim, gente. Aconteceu isso? Aconteceu. Era diferente do que eu sonhava? Muito. Era diferente do que eu planejava? Muito. Joga fora o sonho e joga fora o planejamento. E agarra o que está acontecendo. Agarra o que está acontecendo. Abre os braços e acolha o que está acontecendo. Chega ao ponto de até escolher o que está acontecendo. Tudo isso está dentro da palavra aceitação, que não é passiva, que pelo contrário é profundamente ativa no sentido de que para você aceitar de verdade, você teve que fazer um clique dentro de você. Você teve que alterar-se. Você teve que se abrir àquilo que você estava fechado. E por que estava fechado? E por que precisamos nos colocar em situações de fechado? Porque a gente tem medo. E nós um dia vamos aprender que nós não precisamos ter medo. Porque nem morrer a gente pode. Nem morrer é possível. Morrer de verdade, né? Não morrer o corpo. Morrer o corpo não é relevante. E o que pode, só para fechar, o que pode facilitar esse não ter medo é a gente voltar a ter uma coisa que as crianças têm e que infelizmente a gente perde, mas a gente pode obter de novo. E eu queria fazer vocês lembrarem daquela cena quando geralmente as mães, mas também os pais, levam as crianças na praça para brincar. Lá tem areia, aquela roda que gira, as gangorras, os balanços, lembram? Leva no parque. E tem um monte de criança lá. E quando você chega com o seu filho, com a sua filha, a criança vai lá e junta com as outras crianças e quer brincar, e os pais ficam nos bancos ali, na calçada, de olho, é claro. Certo? Tudo bem? Essa cena? Mais comum antigamente, mas ainda existe. E a criança ali se distrai brincando. Certo? Mas não sei se vocês já perceberam, às vezes, uma delas, agachado, brincando na areia, se levanta, quase assustado, e procura aonde estão meus pais. Certo? E quando ele vê a mãe ou o pai, ele se acalma e volta a brincar. É assim, gente?
Por que a gente perdeu isso? Por que a gente, quando está lá, distraído, brincando de viver, quando de repente nos dá um medo, nos dá um susto, quem vai me proteger? E a gente se levanta assustado, por que a gente não vê o nosso Pai? Por quê? Por que a gente se sente só? Porque a criança viu o pai ou a mãe. E nós precisamos dar um salto e enxergar o Pai em nossas vidas. E aí a gente pode continuar a brincar de viver, sem medo. No fluxo do aprendizado que a vida traz. Por que a gente perdeu isso? Isso é responsabilidade nossa, essa perda. E isso é porque a gente caiu na loucura, porque eu não posso dar outro nome, de acreditar que a gente dá conta de viver sozinho, sem Ele. Não daremos, como não estamos dando conta. Então a gente precisa aprender a vê-lo no meio do parque da nossa vida. E facilmente identificá-lo ali. Muito mais próximo que o pai e que a mãe, inclusive. Porque dentro de nós. Por isso que não há necessidade de tanto medo. Desse medo quase que estrutural que nós estamos vivendo. E aí daí nasce as depressões, nascem as ansiedades, que é epidêmica em todos nós. Tudo isso tendo como raiz o medo. Pensemos nisso. Acho que dá tempo para mais uma, né? Dá. Bom dia, Edgar. Bom dia. Parte da pergunta você já respondeu, que é sobre o não, que a gente não gosta de ouvir o não. Dizem que quando a gente se decepciona muitas vezes com a mesma pessoa, o erro já não é mais da pessoa, é nosso. Né? Porque a pessoa faz, a gente se decepciona, ela faz de novo, a gente se decepciona. Então o erro já não é mais dela, é nosso. Por que a gente espera tanto das pessoas? Assim, principalmente de pessoas que têm uma certa liderança, e eu não estou falando de política, mas exerce uma liderança sobre uma comunidade e a gente espera que essa pessoa faça e ela não faz, e você insiste, 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 e continua se decepcionando. É gostar de sofrer? Não é gostar de sofrer. O erro não é quando a gente tem se decepciona muitas vezes, não. É desde a primeira mesmo. O erro é ter expectativa. O erro, na verdade, é não enxergar de verdade a pessoa. Porque quando a gente tem expectativa, a gente cria uma irrealidade. A gente projeta nela uma situação de ideal, que não é ela. E isso serve para quase todas as pessoas que a gente se relaciona, viu? Quase todas. A gente começa um relacionamento conjugal e a gente fala para o outro, bem, agora você me faça feliz, tá? Eu vou ficar aqui no sofá esperando. Não é assim, gente? É assim, né? E a culpa é de quem? De quem pensa isso. Como que você imagina que o outro saiba te fazer feliz se ele não sabe nem o que é isso? E nem sabe se fazer feliz. Como que a gente tem coragem? Porque é preciso coragem para fazer isso. Para entregar essa responsabilidade para alguém. Loucura. Outra loucura. 2 já hoje. Loucura. Falta de respeito com o outro, é isso.
quando a gente tem expectativas irreais, quando tem expectativa com alguém, significa que a gente não está enxergando a pessoa, mas está enxergando o que a gente deseja na pessoa. E isso não tem nada a ver com ela, só tem a ver comigo. É incrível como a gente acha que alguém é perfeito e não vai errar. A gente precisa partir de outro pressuposto. Para mim, o pressuposto é o seguinte: de Jesus para baixo, todo mundo vai errar. Com chance de errar bem feio, inclusive. Jesus para cima, ok. Então eu estou falando de todo mundo que eu conheço, estou falando de mim, estou falando do Chico, de Kardec, de Emmanuel, de quem vocês quiserem. Jesus para baixo vai pisar na bola. A chance é alta, bem alta. Ah, mas eu pensei que... Pensou porque quis. Pensou porque somos imaturos em pensar dessa forma. Como que eu não analiso e vejo que é um espírito em evolução, mesmo que seja muito evoluído, ainda é em evolução? Kardec é claro, só os perfeitos não erram. Dali para baixo, a gente precisa esperar que a pessoa tenha o direito de errar. Como eu gostaria que me concedessem esse direito. E mesmo se vocês não concederem, eu tenho. Porque eu vou errar. Não tem jeito. Mesmo que eu não queira, eu vou errar. E esse é outro aprendizado. Tem uma passagem no livro Boa Nova, que é uma das minhas grandes referências, e eu recomendo permanentemente. No capítulo Joana de Cusa, Joana foi a Jesus reclamar da sua situação conjugal. O marido não a compreendia. Resposta de Jesus, para não me alongar. Seu marido não te compreende? Compreenderá um dia. Um parêntese, esse dia não foi naquela encarnação, tá? Não foi. Ele morreu antes de compreendê-la. Ok? Mas Jesus prossegue nos dando o caminho, até porque Ele é o caminho. Não espere, diz Ele, colher uvas do espinheiro. E a gente faz isso. Tem um espinheiro do seu lado, você quer uvas doces. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Espinheiro não dá uva. Nós somos aqueles seres estranhos que estão diante da goiabeira querendo manga. E brigamos com a goiabeira. A goiabeira fala, mas eu só dou manga, eu só dou goiaba, mas eu quero manga. O que você faz? Quis manga porque quis. E ele continua no texto. Amanhe o solo. Amanhar o solo é cuidar do solo, né? É adubar, é torná-lo cada vez mais fértil. Porque esse espinheiro se transformará numa árvore que vai dar frutos doces. Esse é o caminho. E para isso eu preciso me conhecer. Para isso eu preciso entender os meus sentimentos, que muitas e muitas e muitas vezes são completamente imaturos. Por isso que eu falei há pouco que os meus sentimentos é de uma criança de 5 anos, birrento, né? Que quer coisa sem fazer, que quer coisa sem merecer, que quer coisas fora de hora. Não é assim que as crianças são? Ah, mas eu quero e chora. Deixa chorar. Não vai morrer por isso. Esses são os nossos sentimentos, gente. Então, eu acho, às vezes, porque eu também tenho expectativas, é evidente, infelizmente. Ou felizmente, não sei, dentro do meu processo de aprendizado. Eu fico pensando que a gente tem muita expectativa com as pessoas porque a gente cuida menos de nós, pouco de nós, sabe? A gente devia ter expectativa sobre nós. Essa sim é um bom jeito, uma boa expectativa. É a expectativa de que amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Expectativa que eu vou aprender sobre isso, sobre o que está acontecendo na minha vida. Essas são boas expectativas de se ter. Isso não é desrespeito, mas sim desafio, meta. Mas sobre o outro,
um grave problema. E 90% talvez do que a gente sofra seja por isso, né? A gente tem expectativa sobre tudo, não é sobre as pessoas, sobre o tempo. Eu queria que domingo fosse de sol. Problema seu que você queria isso. A vida entende que o melhor domingo para cada um de nós é deste jeito. E a vida sabe, não sabe, gente? Porque se a vida é o próprio Pai em funcionamento, e o Pai é amor profundo a todos nós, eu volto àquilo que vocês não gostam que eu diga. Está tudo certo. O melhor, o que acontece comigo, o que eu mereço? Não. Acontece o que eu preciso. Está acontecendo em nossas vidas exatamente o que eu preciso. O melhor que pode acontecer. Não que eu mereça, esquece esse negócio de merecimento ou não sobre esse aspecto. O merecimento tem a ver com outro aspecto, mas sobre o que a vida me dá, sobre o que o Pai me dá, sempre é amor. Porque Ele é aquele que tem amor incondicional. Então, as coisas que acontecem na minha vida são as melhores coisas para mim. Por isso que eu digo que a hora que terminar a palestra e eu sair e quebrar a perna aqui na escada, eu vou ter que dizer para vocês, que bom que eu quebrei a perna. É o melhor que poderia acontecer comigo hoje. Mesmo que eu não entenda o motivo. Mas eu tenho que partir dessa perspectiva. Espero que eu saiba dizer isso. Gente, muito obrigado por essa manhã tão profunda nas coisas que vocês colocaram. Que todos nós, evidentemente, inclusive eu, prossigamos nas nossas reflexões sobre tudo que foi dito hoje. Obrigado, mestre, por essa bênção. Que assim seja. Maravilhoso, não é, pessoal? Eu fiz a abertura aqui dizendo que era uma palestra especial. Tenho certeza que essa expectativa foi atendida, não é? E durante a prece, eu usei uma palavra que já tinha usado com o Edgar, procura. E tenho certeza que tanto a palavra especial quanto a palavra procura foram plenamente atendidas no dia de hoje. Edgar, muito obrigado por mais essa oportunidade de reflexão. E, bem, vamos compartilhar, né, este conteúdo com todas as pessoas. Temos aí o recurso das redes sociais, são temas aí extremamente relevantes para nós e para todos aqueles que estão conosco nesta caminhada. Então, nada mais justo do que compartilharmos este conhecimento, essas oportunidades de reflexão. Muito bem, vamos dar sequência, então, às nossas atividades de hoje. E eu convido agora os colaboradores, os nossos passistas, a se dirigirem às suas salas, reforçando a orientação para todos, permanecerem sentados em silêncio, que serão orientados aí pelos trabalhadores da casa para receberem a aplicação dos passes fluídicos. Aqueles que fizeram a entrevista e têm a papeleta amarela, recebem a aplicação dos passes à minha direita, os demais à esquerda. Tudo bem? Muito bem, então só nos resta nos despedirmos, né, dos nossos amigos espirituais, entregando a Deus o resultado de mais essa atividade de hoje através da oração. Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, ainda somos aqueles filhos imaturos que às vezes preferem brincar, a chamá-lo nas situações em que precisamos
nos sentir mais seguros. Natural da nossa caminhada. Mas em ocasiões como essa, somos lembrados pela força do teu amor que nos enviou primeiro Jesus e depois tantos mensageiros e amigos, de que precisamos nos lembrar de que sim, somos criaturas divinas e precisamos nos conectar contigo e com todos aqueles que estão na mesma caminhada conosco. Ajuda-nos, Pai, neste propósito que hoje fomos lembrados. Ajuda-nos a nos conectarmos contigo e com a vida. Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade que está presente conosco e pedimos, Senhor, caminha conosco, nos orientando, como sempre faz, segurando a nossa mão, abraçando-nos naqueles momentos de dificuldade, para que sintamos fortemente a sua presença e possamos dar testemunho do nosso aprendizado. Que as tuas bênçãos de amor e luz permaneçam conosco e que assim seja. Muito obrigado a todos pela presença, um ótimo domingo, uma excelente semana e até uma próxima oportunidade.